começando mais um geral arquibancada para vocês. Você está vendo uma novidade aí? Bom, você está vendo duas novidades. A primeira, que nós trocamos o selo do programa. Eu prometi para vocês, no programa de número 50, era fechava a régua com aquele selo, e agora fica com um novo selo de geral arquibancada. Vocês vão ver que é muito legal, muito bem feito. E o Jackson, que é lá da Rede Alto Tietê, sempre me ajudando, fez um trabalho muito legal. Obrigado, Jackson. E o segundo, que vocês estão vendo um estúdio diferente, uma mesa nova, cheio de guloseimas. Quem vê assim, fala que eu gosto de comer desse jeito, né? Isso é coisa de Arnaldo Marinho Júnior ou Nardir, que não está aqui, porque ele está correndo, e nós estamos falando direto da reunião do Condemate, né, do consórcio do Alto Tietê. E hoje nós falamos sobre esporte nesse Condemate. Eu tenho alguns ilustres convidados, eu tenho o Eduardo, que é lá da coordenador de esporte da cidade de Poá. Ele e o Drico quase se pegaram lá fora, porque eles são tudo do judô, taekwondo, todas essas brigas marciais aí. E é muito legal como eles debatem isso. Também tem aí o Vanderlei, né? Georgeta, isso você tem, que é diretor de esportes da cidade de Guarulhos. E o nosso querido hoje presidente dessa parte do consórcio da área de esportes, o Edson Rodrigues, eu até brinco que é Edson Rodrigues Marinho Júnior. Lá da linda cidade de Santa Isabel, como diz o Nardinho, cidade das cachoeiras. Primeiro, tudo bem, rapaziada? Graças a Deus. Vou tocar essa bola rápida aí para a gente falar desse trabalho que aconteceu hoje no Condemate. Essa parte do Condemate fala apenas do esporte. Estou com essa rapaziada que são todos do esporte. Bom, primeiro pelo Edson, que é o presidente que coordena hoje essa parte do esporte. Faz um balanço rápido dessa reunião de hoje, que pode ser aproveitado essa reunião, porque eu estou junto com o Vanderlei, que tem a mesma ideia, o Raul com a mesma ideia com ele, entendeu? Acho que está na hora de dar uma chutada nesse regional, nesses abertos, e falar, os municípios existem. Fala, sim, a ideia ela... O microfone para nós, porque a mesa hoje está aqui tudo adaptado. Sim, a nossa ideia ela já vem de alguns anos do nosso querido Arnaldo Marinho Júnior, né, o Nardinho. Ele tem essa ideia de fazer os jogos com Condemate. Então a gente vem amadurecendo e falar, pô, mas demora? É que precisa-se de algumas situações. Hoje, os municípios estão mais compactos, mais juntos, então está facilitando a gente realizar os jogos. Então, essas reuniões vêm para concretizar. Já em julho nós já iniciamos com competições, né, de futsal, e vamos dar o pontapé todo mês, fazer uma modalidade aí de visitando os municípios pelo Condemate. Legal. O Eduardo, como que os caras te chamam, mano? Eu sou o Duzão. Duzão, que legal, grande Duzão. Ô Duzão, você também tem a mesma ideia minha aí do Vanderlei, que a gente está na hora de dar separada desses jogos aí? Se criar os jogos do consórcio do Alto Tietê, como pensa lá o consórcio lá do ABC, aí o bicho pega, né? Nós temos a boa vontade, né? O Edson sempre privou isso aí, falou que você ter uma competição, né, em caráter, cada um na sua independência de participar do desporto, né, dependendo da modalidade. Eu, como judoca, né, fui atleta, sou professor, sou técnico, então assim, eu enfatizo ter esse tipo de competição paralela a outras competições, né? Federações, ligas, né, e demandas aí de acordo da cidade, né? Então assim, é muito importante você fazer isso aí. Eu acho que a gente tem que deixar um ponto claro aqui, e você que está do outro lado da tela, não pensar, os caras são contra, ninguém é contra nada. Parte desse princípio. A gente é a favor que as coisas andem de maneiras diferentes. Exatamente. Né? Você vai dar uma abertura, não é isso, Vanderlei? Obrigado pela sua participação aqui no Geral Arquibancada. Esse programa eu apresentei o Nardinho, mas o Nardinho hoje é o cara que está comandando. Anfitrião. O anfitrião. Falar deve ser anfitrião. Então ele está com os cabelos hoje tudo mudançado. Tá espalhado, caindo pelo olho. Então, mas o Vanderlei pintou já tinha essa ideia e corroborou com essa ideia. Dessa independência, né? Criando aí os jogos do Condemate. Diz aí, meu amigo. Boa tarde para todos. Vou agradecer aqui o Edson, o Luzão e vocês, a Bernardinho, pela recepção aqui também em Suzano, né? Mandar um grande abraço para o nosso secretário Marcos Lisboa, nosso prefeito Lucas Sanches. Bom. A gente aí, 37 anos participando de jogos, né, regionais, jogos abertos para o Guarulhos, né? Tanto como atleta, como gestor, como técnico, né? A gente avalia nesse momento do Condemate, é muito importante para a gente construir o esporte na região,
né, descentralizar um pouco. Não quer dizer que a gente vai deixar de disputar regionais, né? Acho que enquanto tiver regionais, as cidades têm um apelo para isso. O Guarulhos tem uma história grande nos jogos, né, como todas as cidades da região. E a gente quer construir um trabalho que a gente possa organizar aqui no consórcio. Eu acho que vai melhorar a disputa, vai melhorar a competitividade, vai melhorar o custo, né, para a gente poder valorizar o esporte da nossa região. E dentro da característica de cada município, sendo ele menor, sendo maior. Então esse é o grande objetivo. O objetivo é sempre somar. Eu acho que a gente tem que construir isso dentro do consórcio e levar essa discussão para o Estado, mas independente de regionais e abertos, nós podemos construir a nossa história, né? Então esse é o grande objetivo, e deixar um legado, se é que se pode dizer dessa maneira, para as gerações aí que estão vindo, né? O pessoal que está vindo mais novo, para poder ter um trabalho aí organizado. Eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, de quem está na gestão, deixar esse caminho organizado. Vamos começar pequenininho, embrionário, mas vamos começar com algumas modalidades. Né? E organizar, assim, a gente precisa fazer as coisas com antecedência. Tudo é em cima de planejamento. Se não tiver planejamento, você não consegue executar. E sendo o poder público, o poder público ele tem uma dinâmica diferente do que é o privado. A gente demora mais para construir uma licitação, construir uma ata de registro. Moroso, né? Burocrático, né? Se você não tiver um calendário, você não consegue se organizar financeiramente e nem os mecanismos para executar o orçamento, né? Como um transporte, por exemplo. Não dá para eu chegar hoje e falar, preciso de um ônibus para amanhã. Mas você tem ata de registro, você tem uma licitação de transporte, então não é fácil. Então a gente precisa de tempo, tem que construir com tempo, e eu acho que a reunião de hoje foi muito aproveitada. Deu um pontapé inicial, né? Acho que em cima da que já vinha batido, que o próprio Bandeira levantou, mas que o Nardinho levanta lá atrás, eu estou testemunha disso. Já há uns 15 anos que o Nardinho falando, a região merece, o Tietê, juntar com o ABC, então, acho que muito legal essa proposta de vocês. Se vai vingar, é uma outra história, gente. Mas o negócio é que tem um pontapé inicial. Vai ter um começo. Meio fim é outra história. Como você disse, como ele disse, não é que nós vamos parar de disputar os jogos regionais, mas vamos criar outra opção. Outra opção, que é assim, você cria os jogos, vou dar um exemplo. Jacape, os jogos de Cachoeiro Paulista. É famoso, todo mundo vai jogar lá, várias modalidades, desde o paradesporto até os convencionais. É uma febre, chega quando começam as inscrições dos idosos, a molecada, vamos para Jacape? Vamos jogar em Jacape? Então é criar uma identidade, uns jogos, que seja mais uma opção para nossos atletas e para os municípios, entendeu? Então, vai ter os jogos regionais? Vamos. Se a gente começa com os jogos do Condemate em fevereiro, quando chegam os jogos regionais e nos joguinhos, jogos da juventude, a molecada já está voando. Já está, né, entrosada, né, Duzão? Já teve luta, já teve... Então você vai chegar, vai entrar com outro degrau. Não é o primeiro, muitos meninos, você vê que ele vai disputar judô mesmo, eles tremem, porque é o primeiro. Então se ele já fez um jogo, fez algumas lutas anteriormente, quando chega nos Jogos da Juventude ou nos regionais, ele já está mais calmo, mais relaxado. Ele pegou uma tarimba, né, meu? Ele já pegou uma casca agora. Então, os jogos. Dói menos, né? Os jogos. Exatamente. A ideia é essa, a gente criar aquela marca, para que, mano, tem um jogo com empate, eu quero estar lá, entendeu? Ele mesmo vai se preparar, né? Vai se preparar. Então, a nossa ideia é ser criar os jogos, não é para disputar com o Condemate, mas é que nós tenhamos opções também para que temos uma competição de alto nível. Eu vou pegar aqui um gancho de jogos. Um dos diretores está com você, isso é o nosso adjunto, daqui a pouco fica uma palhinha do nosso chefe de divisão. Como que é o nome dele? O Vinícius. Vinícius falou que vocês andaram 2.200 quilômetros. Está fazendo um jogo. Participar do jogo. Foi bate e volta. Não que é o jogo da melhoridade. Isso. Né? Então, agora, o Duzão, você imagina, que trocou de governo agora, que está pegando a casa totalmente diferente, vai ter que dar uma arrumada e tal. Vai sentir. Não só financeiramente, ele também não tem atletas para isso, não é isso, Duzão? Olha, quando você fala de você disputar numa certa distância,
no caso do judô, que você vai participar num dia uma categoria e no outro dia outra, você ir e voltar, já dá um desgosto, já dá um desgaste, né? Um desgaste muito emocional também, porque você vai ter que bater o peso no outro dia, você vai ter que fazer uma alimentação regrada, você vai ter que fazer um trabalho psicológico para lutar no outro dia. Então, assim, é uma nova era, né? Porque se você for ficar indo e voltando, dá um suporte. E o financeiro também pesa, porque você às vezes não disponibiliza daquele transporte na hora, né? É uma logística que tem que ser projetada de acordo com a demanda. Então, assim, tem tudo que tem que ser pensado, mas, assim, como ele disse, dependendo da ida e da volta, quantas vezes você for, pesa, viu? Olha, eu quero parabenizar vocês por essa da sequência CIDEC que entrou lá atrás. O Vanderlei hoje fez questão de utilizar na reunião do Condemate, e é um negócio muito interessante, porque eu acho que essa soma aí, e na reunião foi colocado que o consórcio intermunicipal do ABC, com 8 cidades também, já está se mobilizando também, querendo, eu não digo a independência, mas, gente, é igual ele falou dos jogos aí, de uma cidade só. A Anvale também está se movimentando. Vale também está se Anvale. Então, eu acho que isso serve aqui, quem está dizendo, não sabe água. Não tem um rabo preso com ninguém aí na Secretaria de Esportes, como os meninos aqui não têm, mas eles têm uma ética porque eles estão dentro do cargo. Eu estou falando do cargo, eu posso falar. Coronel, só como militar, grande militar, mas como secretário de esportes, só uma verdadeira dançarina de barra. Não entende nada. Bom, deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos falar dos Jogos da Melhoridade. Quero uma palhinha de vocês, porque Suzano teve aqui algumas. Mas antes, meu secretário adjunto, vem cá, deixa você abrir, aqui é a raiz. Dá uma palhinha, dá uma baixadinha, hein? O irmão é adjunto de Guarulhos, é isso? Como é seu nome, meu irmão? Jaime Jaime do quê? Jaime Moraes. Jaime, obrigado pela tua participação. Eu sei que você está aí. E uma coisa legal que eu quero te dizer o seguinte, Jaime, que você falou, não, deixa o diretor falar, isso. Tá mais entrosado, tá? Isso é importante, né? Isso aí se chama trabalho, velho. Trabalho. Tem um reconhecimento técnico e a trajetória do Vanderlei já há muitos anos no esporte. Né? Exatamente, isso é muito legal. Tendo um maestro lá e a gente vai cuidando da parte. Você, como adjunto, também abraça essa ideia. De ter esses jogos do Condemate. Com certeza. Tem que ter uma realização. O Vanderlei falou muito bem. Os municípios são os mesmos. Então a gente pode já deixar um estatuto colocando para iniciar pelo menos com algumas modalidades, como judô, artes marciais, futebol, né? Porque na verdade, na reunião de hoje sai até uma minuta já colocando isso, né? Que é a ideia dos jogos, né? Concretizado. Agora não passa a ser mais a ideia. Agora passa a ser algo concretizado. Já saiu na E se colocar no estatuto passa a ser obrigatório. Então, a colocação do Vanderlei foi excelente. A gente colocar isso aí no estatuto, que independente de quem venha, que seja nós ou não, ele tem que fazer, que seja 4 modalidades no ano, ele vai ter que fazer. E assim vai se... Tem que ter um começo. Né? Tem que ter, e com o tempo você vai recheando cada vez mais isso daí, até chegar no que atenda todas as necessidades dos municípios. Vai deixar um legado, né? Vai deixar um legado. Tem que começar, um legado para as próximas gestões. Aí você não pensa em política, você pensa em uma política pública, né? Aí você está criando, você está aplicando a política pública de verdade e deixando opções para os municípios participarem. Até porque, gente, vocês estão aqui 5 pessoas, e eu também milito também na política, já fui secretário de comunicação, comecei no jornalismo com o Nardinho, fazendo assessoria de imprensa, o primeiro assessor de imprensa do vôlei estudando. A gente milita, a gente sabe como que é isso. E o mundo mudou. Acabou o mandato, o cara não continua obrigado, vai com Deus, e quem fica tem que dar continuidade. O que é bom tem que ser aproveitado. O problema desse país é que ninguém quer aproveitar nada, né? Rasga o que está de bom, joga tudo no lixo. Mas eu acho que perde sua história. Exatamente. Para deixar o legado. Mas o ano que vem vence o presidente, não tem problema, irmão. O presidente que entrar vai ter escrito lá, planejamento. Deixa eu só me despedir Ô Jair, obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho de Guarulhos, que eu sei que o esporte lá é realmente forte. Hoje tem um vôlei forte. Isso. Tem o futebol que está lá na terceira, quarta divisão, se não me engano, né? O Flamenguinho. Mas vocês, no esporte de base, realmente vocês se destacam. Parabéns pelo trabalho. Né? E a Rebeca, né? Rebeca, essa é de Guarulhos. Não pode esquecer, né? É verdade, você tá certo. Tem que fazer a propaganda, é isso mesmo. Isso aí. Então, fala aí, Vanderlei. Não, quero até reforçar isso que você disse
o Edson colocou aqui, né, da gente deixar nosso caminho, essa nossa diretriz, esse nosso planejamento registrado, né, para que os que vierem dê sequência e melhore o que se iniciou, né. E até falar de Guarulhos, a gente chegou agora na gestão aí esse ano, depois de 12 anos fora, e a gente fez questão, o secretário, a gestão, de dar continuidade no que vinha assim. Né? Nós chegamos e falamos, vamos dar continuidade, agora não é hora de mexer. Nós estamos fazendo nosso planejamento para o próximo ano, os próximos 4 anos, todo mundo sabe que quem entrou agora está trabalhando com o orçamento da gestão anterior, mas nós não deixamos de fazer nada e estamos tocando o nosso calendário, isso é importante, né? Não adianta querer inventar a roda. Eu acho que o simples é a melhor coisa. Você começa pelo simples e vai indo para o mais complexo, né? Até porque a grande ideia, principalmente dos prefeitos, dos administradores de cidade, é dar sequência no esporte de base. Esporte de alto padrão, a maioria deixa do lado porque não dá. E você tem as grandes empresas que podem fazer esse trabalho de anúncio. Então, nada mais justo que aproveitar essa garotada nos jogos da cidade, nos jogos on demand, acho que é o caminho. Ô, Duzão, deixa eu falar para você. Nosso orçamento desse de Guarulhos da Papoara. Rapaz. Você tinha um tatame em cada canto dessa cidade. Né? Olha, eu falo com convicção que Poá, ela faz assim, um trabalho em quase todas as modalidades. Eu digo quase porque algumas são mais culturais, agora de alto rendimento mesmo. Poá, ela faz com excelência, tendo que a limitação às vezes de ter um espaço, um tatame, uma quadra, uma cidade né? Então assim, o que eu falo, né? Ali a gente trabalha sempre na resiliência para crescer mais. Viu os resultados aí de jogos jornais e jogos da juventude e o João em si, né? Mas o que eu falo como ex-atleta, como professor e atualmente como gestor, o trabalho de base, ele é muito importante. Importantíssimo, né? E ele é dificultoso. Porque você trabalhar a criança, fazer o primeiro rolamento, dar o primeiro chute, o primeiro lançamento, o primeiro saque, ele leva um tempo. E isso, o profissional também tem que se adaptar. Não, e hoje ainda nós temos um agravante hoje. Celular. Nós estamos lutando contra isso com uma criança. Fora isso, nós temos um outro. Talvez as cidades mais simples é Guarulhos, Suzano e Poá, que está na mesa aqui. Isabel, eu não vou começar a passar, mas vivemos na capital dos grandes centros. Mas, fora isso, a gente vive com a violência. O cara que bate na porta, que leva a criança para o Mas Santa Isabel também não está longe disso, não foge disso, Mas a gente ainda convive com isso. Né? Você tem que levar educação, muitas vezes alimentação. Né? Não é fácil. O esporte ainda, gente, querendo ou não, é o que dá essa vazão, é que traz para o colo, é que traz para o berço, é que traz respeito. Né? Eu acho, por exemplo, principalmente na área de artes marciais, de incluir o judô, sim. Ali a pegada é respeito. Não é isso, Gustavo? Eu acabei, disciplina, né? Disciplina. Eu acabei de vir numa aula, né? Estava conversando com os alunos, o quão é importante da formação humana para eles. Porque muita gente que não sabe que é leigo no assunto acha que esporte é medalha e pódio. Não. Desde quando ele sai da casa dele, que ele vai dar um bom dia, que ele vai ir bem na escola, que ele vai respeitar os pais, buscar evoluir, já é um quesito de crescimento no esporte, né? E não digo pelo judô, eu digo para artes marciais em si e até pelo trabalho coletivo de outras modalidades. Mas na questão nipônica, o japonês, ele tem essa cultura, né? De doutrinar mesmo na linha. E isso eu sigo como exemplo. E sabe o que é importante, assim, para quem é gestor, para quem é agente político, o esporte é só agenda positiva. Para você fazer do esporte uma agenda negativa, você tem que trabalhar. Nossa, tem que trabalhar bem mal, né? Péssimo, tem que ser ruim mesmo. Porque o esporte é só agenda positiva. Não tem como. É só dar errado. Aí assim, tá vinculado. O esporte está vinculado à educação, à saúde. Você vai no médico hoje, a primeira coisa que ele manda você fazer é atividade física. Então, assim, uma coisa está unida na outra, entendeu? E o esporte, ele faz essa. Tem tudo a ver, né, com a educação física.
na escola, educação física na Secretaria de Esporte, educação física na saúde, né? Isso é muito bom. Agora, deixa eu voltar aqui. A gente estava falando, antes de ir embora, eu quero falar do Jome. Jome, né? Jome. Jogos da Vou melhor idade. falar uma coisa para vocês. Eu tive um problema muito sério no começo do ano. Eu perdi um irmão na praia. Eu vim a 25, meu irmão morreu nos meus braços. Meu Deus. Chegou um infarto. Na beira da praia. Eu, minha esposa, minha filha, meu neto, meu genro e meu irmão. Meu único irmão. Eu não vou mentir para vocês, eu torno a repetir, porque isso aqui é uma tribuna livre. E me abateu muito e continua me abatendo. Porque meu único irmão, ele estava morrendo nos braços, dá para você a lágrima sair, fechar os olhos, dói demais, isso dói todo dia. Mas eu estava muito para baixo. E eu vim participar dos jogos da melhor idade. Cara, aquilo me foi uma injeção. Mas era aquelas pessoas de 60 anos para cima, 65, 70, uma senhora oriental, como você estava falando, de 85 anos, ela deu 5 voltas nessa pista. Só dá uma, oxigênio, UTI, móvel. E ela fez a vontadezinha dela, sabe? E elas conversando comigo, os meninos do atletismo conversando comigo. Queria me dar injeção de ânimo, foi buscar algo que estava guardado atrás de mim, porque num momento desse, todo ser humano ele fica sem fé, com raiva, ele viaja em todos os horizontes da vida. Eu vou te falar, os jogos me trouxe de volta, cara. Um negócio assim, sensacional. Entendeu? Vou te falar, eu vim conhecer o Jome em 2023, em Pinda, Guará. Acho que foi Guará. 23 foi Guará. Guará. 22 foi aquele Híbrido, né? Híbrido, não foi legal, mas aí foi em Campos. 22 em Campos não foi muito bom, mas eu também estive nele, melhor, conheci em 22, eu gostei por mais que estava péssimo para os idosos, uma alegria, uma vontade. Eles estão assim e ficam ali, sabe? Aí em 23 nós fomos para Guará, é outro ambiente, é outro clima, é outra energia. Quando você fala que eu levei uma senhorinha de, acho que 87 anos, para andar atletismo, correu 600 metros, anda, aqui ó. A passadinha dela foi, e a torcida, vamos, 87 anos, a passadinha dela e a torcida lá, vamos, gritando o nome dela, e ela aqui dando, ó. Eles buscam a gente como um exemplo de vida, entendeu, cara? Eles já passaram por tudo na vida, passaram, transcendem aquilo que a gente não espera. Eu vou dar um exemplo para vocês, lá, que a gente tem o acesso, que é um clube japonês, e teve o tênis de mesa lá e o tênis de campo. E tem a dona Marlene, nossa jogadora de tênis de mesa aqui, 85 anos, campeã mundial, tricampeã mundial da idade dela e tal, e sabe tudo. E a gente achou que a gente estava tudo na beira da mesa, torcendo para ela ali. Aí quando eu vi o adversário, se eu não me engano, era de uma cidade aqui perto, eu não lembro agora, é São José dos Campos. Aí a outra senhorita com a jaqueta, dando uma renda com seus 85 anos, parou o jogo. Essa raquete está fora do padrão que manda internacional. Ela deu uma aula de lei. Na hora, o técnico foi e trocou a raquete. Talvez foi. Mas eles falam de uma maneira que você fala, isso é muito louco, cara. Entendeu? Então, até nisso eles mexem com a gente. Entendeu? Tem, o tênis de mesa tem uma. Eu vou dizer para vocês, isso foi assim uma lição de vida. Eu quero saber como foi o barulho dos jogos no Belém. Foi ótimo, né? Para mim foi uma surpresa agradabilíssima, né? Porque a gente voltando para a gestão depois de 12 anos, e a última medalha que eu entreguei foi em 2012, nos Jogos Abertos em Bauru. Então eu tive a possibilidade de ir na final no sábado, ver o nosso vôlei 70 mais, e entregar a medalha, foi vice-campeão, ficamos em quarto no geral. Fui assim, eu sou do basquetebol, né? Eu joguei basquete pelo tamanho. Com esse tamanho todo. Fui armador de confusão, né? Então, o armador antigamente tinha o 3x3 começou, para minha surpresa, um monte de amigo lá contemporâneo jogando, o Poá, o Osmar, o pessoal jogando por Campos, né? Tinham só 3 equipes, mas assim, até filmei para meus amigos do basquete em Guarulhos, falei, pode montar uma equipe aí pro próximo ano, porque tá todo mundo, eu vou fazer 60 ano que vem, estou me preparando, emagrecendo, porque se Deus quiser eu vou estar lá jogando alguma coisa. Isso é legal. Então, foi bem. Importantíssimo. Foi ótimo. Duzão, foi bem, né? Olha, no voleibol adaptado surpreendeu, né? A gente
Tem uma equipe muito Ó, forte. só pra falar, nós temos uma dívida aí. Você bateu nos meus velhos de 70, hein? Vamos explicar isso. Conversa aí. O Edson é regionais de aberto, ele fala que bateu no de quem, o judô, lutou. Mas assim, só tenho gratidão ali pelos nossos jovens atletas, né? Sabia? Vou contar uma aqui. Essa aqui é primeira mão, tá? A conversa do cara. Aí tem um cara aí de absoluto aí de judô, não vou dar nomes. Um cara de 45 quilos deu um ipom nele, mano. O cara jogou ele longe. O cara perdeu 5 quilos a cada mês que ele fala. Então, assim, o cara tá com 110, tá com 55, sabia? Aí como é que fica a minha história? É complicado. Você passa cair 5 quilos. Não, é verdade. Eu ligo pro Alan aqui, ele confirma. 45 quilos deu ipom nele. Mas isso aí, a primeira luta foi pro Einstein do Isabel. E eu dei uma cacetada no menino lá. Tava machucado o nosso atleta. Só faz canoagem, né? Aí, mas assim, isso que é legal, né? Isso que é legal. E assim, eu aprendi também, viu? Que no jovem, como eles se superam. A ansiedade. Superação. É superação. A ansiedade, o nervoso. Tem filhos, netos, bisnetos ali vendo. Assistindo. Ali. Pô, cara, isso aí, a gente que eu vi logo de menos. Não, eles não dormem. Isso, exatamente. No dia antes do jogo, da ansiedade de ir para a competição. Você sabe que aqui nós temos a Fumica. O Mico ela tem também em torno de uns 86, 84 anos. E ganha tudo no tênis de campo. Entendeu? E a Fumica tinha uma farmácia na cidade. E nós estamos gravando um podcast lá, o esperto do Nardinho mandou pegar eu conversando com a Fumica. Depois do programa que eu estava conversando com a Fumica, porque eu não tinha pago a farmácia 10 anos atrás. Quando eu vou na cidade, você fala, você paga a farmácia. Até meu neto, você está devendo lá na farmácia da mulher. Não, essa farmácia já fechou. Aquele esperto do Nardinho, que inventaram essas coisas. Então, até nisso a gente descontrai. Legal, né? Clássico, você de Isabel, pouca gente, mas foi bem. Então, nós ficamos em 20, nós levamos só o vôlei e o tênis e a coreografia, né? 3 modalidades. E ficamos em 16º. E 18º, alguma coisa assim. Porque não tinha condições. O modo que foi para nós prejudicou, como prejudicou todos os municípios. E assim, mas o Poá, o Duzão, foi sem vergonha. Pegou meus velhos de 70 e desceu a mão neles, mano. Pôs uns gatos lá de 43 anos. Ele falou do tênis. Nós temos uma dupla pentacampeã dos jogos do tênis de campo. Tênis de mesa também. Bateu nos meus idosos também de 70. Tênis de mesa também é fora da curva, né? O voleibol adaptado, né? A natação. Nós temos uma médica, né? A doutora que nada muito bem. Enfim, cada um é uma estrela que brilha mais que o outro. Eu acho muito legal. Na verdade, eu acho que todos brilham, né? Porque pensa uma situação. Ele sai de casa 60 anos, 70 anos e vai para os jogos, então acho que todos são campeões ali, todos vencem. Para eles é uma diversão. E tem uma resenha, viu? A resenha deles. Aqui que Guarulhos foi desfalcado da dupla de truco, tá? Campeã. Infelizmente, um da dupla ficou doentinho, mas assim, vão se recuperando, se Deus quiser, no próximo ano vão estar firmes. Aqui também, né? O Nardinha jogar buraco junto com o parceiro dele, não podia ir. Pensando num cara que ficou bravo. Tá bravo, Nardinho, tá bravo. Pô, perdi a medalha, dançou, né, cara? Sabe, é bom a gente frisar, né? Vamos lá, diz aí. Frisar da participação de todos aqui, todos que participaram, que estiveram no Júnior, porque não foi sediado, né? Foi um bate e volta, todo mundo tinha que jogar e voltar para sua cidade. Híbrido, né? Isso dificulta muito. Quando fica na cidade sediada... Na cidade sede. Exatamente, é melhor porque você vai e fica até o final, né? Até para o pessoal... Descansar. E a resenha também, né? Porque para eles é uma diversão, né? Eu fico pensando, o Jorge estaria assistindo a gente aqui nos bastidores, a gente fica pensando, vocês andaram mais de 2.500, quase 2.500 quilômetros. Você imagina quantos veículos, quantas pessoas, deslocamento, sai 5 horas da manhã, sai 4 horas da manhã, arriscado, pega uma estrada com buraco, ou um cara passa na pista, né? Então, até por problema de segurança, entendeu? Então, esses jogos pingados realmente não foi legal. Bom, quero agradecer
Luzão, ao Edson, ao Vanderlei, ao próprio Jair que está aqui com a gente. Muito obrigado, foi muito legal esse bate-papo aqui com a gente. A gente costuma dizer, principalmente o Nardinho, que o nosso programa é um programa raiz. A gente não está preocupado em editar umas coisas que o Nardinho falou lá, vou ter que editar. Ele acha que ele está na sala da casa dele, né? Então não tem jeito. Mas a gente é muito raiz, entendeu? A gente gosta desse bate-papo, o Edson já participou várias vezes com a gente. A gente tem nosso estúdio lá, nós temos uma mesa no nosso estúdio, o dia que vocês tiverem a honra de recebê-lo, vamos ver, a nossa mesa lá, ela é o piso sagrado do ginásio Paulo Portela, onde o vôlei se tornou campeão de tudo. O piso foi arrancado, eu descobri que estava no lugar, me falaram, tem umas madeiras lá que era do ginásio, eu comprei e não consegui pegar, e estava fazendo a nossa mesa no estúdio, com o piso sagrado do Paulo Portela, onde o vôlei ganhou tudo nos anos 80, anos 90, né? Então, a gente é bem descontraído, bem resenha. Então, começar, Duzão, obrigado, velho. Um abraço pro pessoal do Poá, lá em força, hein? E ganhando o cara aí que tá batendo no sindicato, segundo essa. Não, esse que bateu foi Mariporã, um cara de 45 quilos. Francisco Morata. Eu tô atrás dele, deixa ele que o dele tá no judô, ninguém cai pra ninguém. Cada dia é uma luta. Olha, em nome do secretário Diogo, né? Diogão, professor Diogão, prefeito Saulo Souza, eu venho agradecer a presença, né? Mais um ano aí com os amigos aí, né? Quem não me conhece sabe da minha vontade de estar junto com vocês aí, de poder estar somando com o desporto, com a esporte. E é isso, agradecer, viu, Sabiá, pela Nardinho, uma figura, e tá aí junto aí podendo somar. Isso é o mais importante. Na próxima semana, 75 anos. Edson. Agradecer aí, Sabiá, pelo convite aí para estar participando do programa aí, junto com o Arnaldo Marinho Júnior, o Nardinho. Agradecer o prefeito, né, em nome do prefeito aí, dar os parabéns aí, Carlos Chinchilla. Convidar vocês, hein, 3, 4, 5, 6 e 7, rodeio em Santa Isabel, né, vai ter lá Murilo Ruff, Daniel, Ana Castelo e Luan Pereira, rodeio gratuito, né, então venha divertir e comemorar os 193 anos de emancipação política. Antes de eu passar o Vanderlei, eu quero dizer o seguinte, eu tive a oportunidade de umas 5, 6 vezes com o Daniel, o cantor Daniel, que ele faz belo desse programa hoje, a única coisa que escapa daquela emissora, um belo de um programa. Domingo lá, né? Domingo. E, que cara humilde, quiçá todo artista. Gente, vou falar, a primeira vez que eu vi o Daniel, ele tinha a dupla com o João Paulo. Nossa, então. Na 92 FM, que existia em Mogi das Cruzes, que era uma rádio que só tocava sertanejo 24 horas. Eu trabalhava no estúdio do lado, que era a Metropolitana, que era a M Jornalismo. E esse menino era de uma educação, era ímpar. E depois encontrei ele outras vezes, o cara continua com essa mesma educação, com essa finesse, trata todo mundo bem, entendeu? Chama as pessoas para entrar no camarim para comer com ele e tal. Sabe, é um cara assim, você fala, é fora da curva. Outro que é assim é o Leonardo, também foi em Santa Isabel lá, o cara é um ser humano diferenciado também. O Leonardo não tive a oportunidade, mas o Nelson Instrumento é um cara ímpar, é um cara que é referência como música, referência como pai, referência como filho, referência como empresário, então é uma boa pedida. Bom, Vanderlei, obrigado, cara, foi um prazer te conhecer, eu não tive a oportunidade de te conhecer, nem você, e nem o Jaime, vindo de Guarulhos, mas foi um bate-papo legal para a gente expor aí que pode ser mudado e que vocês do Condenados têm que estar muito unidos para dar esse pontapé inicial. Antes de fazer os agradecimentos, queria mandar um abraço aqui. Vocês falaram do Daniel, no sábado eu estive em Arujá, prestigiando, né, o convite do prefeito Luiz Camargo, da Cláudia Camargo, primeira-dama, o vice-prefeito Rodolfo, que é meu irmão, junto com sua esposa Larissa. Estive lá com a minha esposa e ela fez questão de ir no show do Daniel por conta da lisura, da imagem que ele passa, da humildade, que todo mundo fala, né? E quando todo mundo fala, não conheço pessoalmente, mas só de ver a pessoa dele, a postura dele, né? Então, por coincidência, vocês falando do Daniel, eu estive aí no sábado prestigiando o aniversário. O prefeito também estava lá com ele lá. Agradecer aqui o meu prefeito, o Lucas Sanches, né? O nosso vice lá, o Thiago Surfista, o nosso secretário Marcos Lisboa, os nossos diretores Latico e Nilson, o nosso adjunto aqui, o Jaime, a minha chefia lá, os meus técnicos, os meus professores, agradecer a todos, porque
o Guarulhos sempre teve um trabalho bom por causa dos seus profissionais. Então, agradecer muito ao empenho, o pessoal está lá nos Jogos da Juventude, em Lençóis Paulistas, né, o Rony, Josué, e obrigado pelo convite, Sabiá, estou à disposição, obrigado ao Nardinho também, ao prefeito da cidade, e agradecer a vocês aqui, Edson, obrigado por a gente estar aí participando dessas discussões no Condemate, e o Guarulhos está à disposição aí para recebê-los, vamos construir isso junto, tá? E assim, ó, o orçamento lá vai melhorar, se Deus quiser, porque tá baixo, viu, Dudu? Um abraço, tchau. Bom, agradecendo ao Duzão de Poá, ao Vanderlei e o Jaime de Guarulhos, a grande Guarulhos, né? Ao Edson, nosso querido Edson Rodrigues Marinho Júnior, lá da cidade de Isabel, grande amigo, grande parceiro, e que nos ajuda a fazer mais uma edição do nosso Gerardo de Bancada, e a gente vai dar uma parada técnica, daqui a pouco a gente volta para o fechamento final deste Gerardo de Bancada de hoje, estreando o seu selo novo, a sua nova imagem, falando do Condemate, direto da cidade de Suzano, do estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, para você. Gerardo de Bancada, dá uma parada. Espera a gente aí, falou? Vai embora não. Bom, gente, voltamos para o bloco final do seu programa Gerardo de Bancada de hoje, de número 51. Agora do meu lado aqui, na minha frente, ele, Arnaldo Marinho Júnior, o Nardinho. E ontem a gente já fez um bate-papo, a gente já começou, o Nardinho estava na correria, e a gente termina o programa de hoje. Depois a gente falou com o Eduardo, né, lá do coordenador de Poá, o Duzão, o Vanderlei lá de Guarulhos, o Edson Rodrigues, que preside a comissão dentro do Condemate de Esportes. Teve também o Jaime Moraes, subsecretário de Guarulhos. Então agora a gente vai fazer fecho, falando com o Nardinho desse trabalho aí de um debate legal que foi criado, mas não agora. O debate foi criado lá atrás, 2010, e do possível jogos, do Condemate. Você foi o autor daquela, lá na época eu lembro que você foi o autor dessa ideia, e ainda teve a colaboração do Fábio lá de Ferraz, que também te apoiou e tal. Como que é isso, Nardinho? Eu acho que é legal. Ninguém fala não nem para os jogos abertos, nem para os jogos regionais, mas criar algo dentro da nossa região. Afinal de contas, são 14 cidades, né? Fala aí, irmão. Pela experiência, por ter disputado 16 jogos regionais e abertos. Ganhou muitos, né? Para a cidade de Suzano. Uma boa classificação, né? Suzano nunca foi o primeiro. Mas era uma briga muito legal. Nos regionais era o segundo, né? Sempre manteve isso. E chegou a ser sexto nos jogos abertos de todo o estado de São Paulo. Então, nos orgulha muito. E agora, como nós temos aqui a nossa Condemate, e na época, em 22, tinha 10 cidades, depois foi para 12, agora está em 14, eu sempre alertei aqui na nossa região do Alto Tietê, em Grande São Paulo, como Guarulhos, né, como Mariporã, para que fizéssemos o quê? Os nossos jogos, de 14 cidades, algumas modalidades, para o pessoal não reclamar. Se não tiver os jogos regionais, os jogos abertos, que hoje está mais difícil, hoje não tem sede própria. Pingadinha, né? Cada final de semana joga numa cidade. Chamado Pinga-Pinga. Nós falamos nos jogos já da nossa região, contemplava a nossa região. Então isso vem alertando. E a gente vem discutindo, e falou, gente, nós não podemos ficar aqui. É que nem um cristão, ele vai na igreja, louva, sai da igreja, começa a fazer mal de novo. Não adianta. É o que nós estamos fazendo. A gente vem aqui, conversa, vamos fazer e nunca faz. Toma uma iniciativa. Está na hora. Nós somos adultos para isso. Tá entendendo? São 14 cidades, né? 14 cidades. E o pessoal fica naquela. Aí tem a reunião do mês, mensal, que nem foi Suzano, agora em junho. A julho vai ser outra cidade, vai se conversar a mesma coisa e nada se resolve. Não sai, né? E eu então, acho que foi legal. Não dá mais pra gente ficar nessa lenga-lenga, sabe? Isso. Eu não consigo. E você ainda colocou legal. Você, o Fábio de Ferraz apoiou a tua ideia, como os outros presentes. E é um legado, né? Vocês deixam, né? Porque a grande curiosidade, mas vai mudar a presidência do Condemate, vai mudar. Não, você faz uma minuta, registrou, um abraço. Alguém vai ter que dar continuidade nisso. E os jogos, sem dúvida alguma, porque o Nardinho, eu estava pesquisando, o ABC já está nessa pegada, entendeu? O consórcio intermunicipal do ABC também quer ir fazer os jogos deles. Aí eu fui pesquisar também, Vale do Paraíba e Litoral Norte também já está. O que eu escutei na reunião,
que Santo André e São Caetano não quer mais disputar os jogos regionais. Exatamente. Olha que baque, né? São Caetano sempre foi muito multicampeão dos jogos abertos. Santo André, né? Não só dos regionais da região da primeira Santo região André. esportiva, e Santo André também, mas Sempre né? de ponta, né? E hoje já desanimaram devido ao modelo, a forma que é. E o desgaste é muito grande e o gasto também é muito grande. Você tem que disputar 20 modalidades, programar 20 conduções, um exemplo. Transporte para que as coisas aconteçam, sendo quando você vai disputar 10 dias numa cidade só. Não, então diferenciado. No programa da semana passada, que nós fizemos com o pessoal do Jovem, a Sônia, se eu não me engano é Sônia, né? Ela falou, você lembra que ela disse que marcaram o jogo para as 8 horas lá em Pinda, chegaram 5 horas da manhã e foram jogar 1 hora da tarde. Olha a logística, né? Que foi feito, como foi esticado, né? Uma logística contra o próprio jogo, porque o atleta tem que comer, ele não pode ficar só esperando o jogo acontecer, ele tem que estar revestido para que tudo isso possa acontecer. Não, e é legal a gente tocar nesse assunto para você do outro lado da tela entender, por exemplo, o pessoal do Jovem, por exemplo, os Jovens da menor idade, os Jogos da menor idade, o pessoal vai muito na base da descontração, do amor, da força. Agora, você pega os jogos regionais, jogos abertos, é atletas de ponta. É cara que busca alguma coisa aí, entendeu? O cara tá querendo um índice classificatório no estado de São Paulo para poder disputar a seletiva nacional, tentando uma vaga para um sul-americano, um pan-americano, até mesmo uma Olimpíada. Então, a coisa é muito puxada. Só para elucidar, para quem não conhece o que é um jogos regionais, jogos abertos, quando você faz numa sede, numa cidade só, que nem esse ano é São José dos Campos. Não, Suzano não vai disputar, mas os outros vão. E vai ser em São José dos Campos. Se a sede fosse no município, seriam 10 dias, cada uma para uma escola do município de São José. O transporte levava seu ônibus, seria interno ali, para fazer o jogo no mais ginásio. Fácil, né? Muito mais fácil. Muito mais Agora, você levaria as merendeiras da sua cidade, os mantimentos da sua cidade, você concentra 10 dias numa escola. 500, vamos supor, um exemplo, Suzano ia com 500 atletas. Os 500 atletas iam se encontrar, muitas vezes eles não treinam no mesmo lugar, não se conhecem dentro da própria cidade. É uma confraternização. É uma integração até interna da cidade, fora a integração com todas as outras cidades que dão em 40 municípios a nossa região, né, a segunda região esportiva. E isso muda completamente. Agora, você indo no picado, nem você falou, cada semana você vai disputar uma modalidade numa cidade, haja transporte, é muito gasto de transporte, quer dizer, fica muito mais difícil isso acontecer. E algumas cidades acabam não participando. Esse último jogo foi assim. Suzano foi vice-campeão, perdeu só para o São José dos Campos, mas esse último jogo, o homem foi assim. Teve jogo em Campo Jordão, teve jogo em Suzano, teve jogo em São Sebastião, teve jogo em Arujá. Quer dizer, foi pouco em cada cidade. Olha o risco. Suzano, São Sebastião, Pindamonhangaba, volta para São José. O dirigente de Guarulhos falou que andou 2.100 quilômetros, 2.100 quilômetros nesse homem, em 10 dias que aconteceu, mas um em cada cidade, não teve alojamento. Você imagina 2.100 quilômetros? Para esse pessoal da terceira idade, já é cansativo, né? E fora o gasto é pior. Que deixar bem elucidado, sabe, que cada atleta foi disputar numa cidade. Uhum. O dirigente que teve que rodar os 2.100, porque ele tinha que estar todo dia na disputa. E muitas vezes o transporte é usado para outras coisas, o cara tem que voltar para fazer. Também. Agora, 2 pontos que eu quero debater com você aqui, você colocou na reunião, eu acho interessante, como você colocou agora. Primeiro, você fez questão de frisar mais de uma vez na reunião que Suzano não disputa os regionais. Por que se chegou a essa definição de não disputar os regionais? Porque antes você pegava tanto os jogos regionais como os jogos abertos, um ranking para a sua cidade. Uhum. Você classificava em segundo na sua região esportiva, era é que nem foi o Jome agora. Você fica orgulhoso. Era muito importante. Muito orgulhoso, concordo com você. E os jogos abertos ia ser o 6º do estado. Olha só. 6.000 e poucos municípios, velho. Naquela época nós tínhamos o vôlei, tinha o basquete, então tinha natação e várias modalidades. E já era forte, imagina os que estão acima. Disputavam os abertos, as finais abertos com outras cidades. Do Porto de São Caetano, de Guarulhos,
de Ribeirão Preto, Santos, que sempre Campinas, foi Santos, São Bernardo, Santo André, tem muitas cidades grandiosas aí que tem esse potencial. E Suzano conseguiu chegar entre os 6 com todo esse. Então, era diferente. Então, você vai medir para uma agora. Agora você pega um jogo que não vale nada, que vai cada dia para uma modalidade, para um final de semana numa cidade. Como você vai medir o quê com isso? O que traz de retorno, né? Você está gastando, sem ter objetivo nenhum. Até em nível de você buscar atletas, descobrir novos talentos, não tem nenhum. Para os jogos regionais, jogos abertos, você acaba ofuscando isso. E aí o Rodrigo veio numa cabeça de fazer um trabalho social e queria que me atentasse mais à cidade. E deu certo o trabalho. E hoje, com esses jogos, é melhor ficar na cidade, no seu social, com a sua liga trabalhando, sua liga de futsal, sua liga de futebol, que é grandiosa aqui em Suzano. As suas 30 e poucas modalidades. Modalidades que hoje a gente atende o social, né? A nossa melhor idade que conseguiu esse grande resultado agora, é melhor ficar assim, do que ir para um jogo regional que você não vai levar nada, só vai ter gastos. Não, e em cima disso que você está falando, a outra curiosidade que eu tinha, e o que a secretaria fala para vocês, por exemplo, secretários que são responsáveis pelo esporte nas suas respectivas cidades? Por exemplo, olha, não vai ter mais uma sede só, vai ser várias sedes, o pinga-pinga, e por que tirar a pontuação que elevava principalmente os jogos abertos? Qual que é a desculpa que eles dão para isso? É o novo governo, já no governo Tarcísio, ou foi lá atrás com o governo anterior? Como que foi isso? Não, a gente tem uma ideia de como que é, né? Já não vinha bem antes do governo Tarcísio, né? Já vinha caminhando. Já vinha caminhando para ir fracassando. E agora fracassou muito, infelizmente. Que triste. Fracassou muito. Sabe, eu acho que o governo Tarcísio hoje é um governo que tem um trabalho grandioso na cidade em todos os segmentos, mas o esporte, lógico que tem o GES, tem os Jogos Escolares, que é perfeito, é maravilhoso, tem alguns programas do esporte. Jogos da Juventude que está acontecendo agora. Então, todos esses jogos, e Suzano cedia o atletismo aqui também, colabora com o Estado. É bom, mas os jogos regionais abertos caiu muito. E é um negócio que não dá para Por isso que hoje a gente alerta a fazer um jogo da nossa região, só para a gente não ficar também o ano todo alheio. Agora, se você faz reunião da Condemate para não exercitar nada, só para ficar fazendo reunião, também não resolve. Não resolve. Que é bom, olha, depois da Condemate, você aprende muito em outras cidades, você aplica esportes que tem em outras cidades que você não tem, te encoraja a fazer muito mais, porque essa troca de conhecimento, de ideias, de conhecimento, como nós participamos, né, aqui em Suzano, em junho agora, foi maravilhoso, né? Então, é muito bom. O que me deixa feliz é que essa ideia começou lá atrás com o Nardinho, em 2010, e tem que ser levada à frente, porque vocês imaginam, 2022. Gente... 2022, desculpa. Vocês imaginam essa Olimpíada da nossa região, aí, vamos colocar assim, né? E esses jogos é muito legal. Independente se começar com 30 modalidades, 15, 10, 5, mas vai começar, né? É sair do papel, colocar na prática, não esperar do Condemate, esperar que as cidades, todo mundo se reúna com seus prefeitos e falar, nós precisamos fazer, porque isso vai ser de tamanha importância para a região, que olha, vou te falar, politicamente, então, o cara que foi inteligente vai usar isso. De uma maneira, direta ou indiretamente, porque é muito bom. E outra, cria aquela rivalidade gostosa do cara jogar contra Mogi, contra Itaquá, contra Santa Isabel, contra Guararema, porque aí você pega vem um cara de Guararema numa arremesso de peso que ninguém sabia que é um cara, de repente o cara chega aqui e bate um recorde. Então, isso é gostoso. Já nos jogos regionais e nos jogos abertos, ele não vai ter essa possibilidade. Dentro do que eu falei, Sabiá, na reunião ontem, na reunião que nós fizemos, nós estamos só complementando a reunião hoje. Suzano, São Paulo, nós falamos que os Jogos Abertos é a Olimpíada Caipira. Caipira. Transmitida por pelo menos com todo duas TVs. Nossas cidades do estado de São Paulo, do interior, por chamar a Olimpíada Caipira. E 50% da equipe do Brasil saía dessa Olimpíada Caipira para disputar a Olimpíada para o Brasil. E o resto 50% de potencial que nós temos aí em vários estados do Brasil. Na realidade, eram os Jogos Abertos do interior de São Paulo, mas ele movimentava o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, sim. Era a equipe correndo de Brasília para vir para disputar para Jundiaí, era a equipe do Amazonas, todo mundo queria. Quando não, ginastas da Rússia, de outros países que o pessoal contratava. Estava aqui. O Suzano nunca fez isso, mas o pessoal pegava o atleta no aeroporto
ia para a cidade disputar e voltava para o aeroporto. Não conhecia nem a cidade para quem está disputando. Então é um negócio de contrato. Então, e Suzano era o 6º colocado. Pra você ver o potencial que o Suzano tinha, fazendo com as suas equipes, não só da cidade, não falando da equipe só da cidade, jogadores só da cidade. Mas nós tínhamos equipe disputando o Campeonato Paulista, todas as federações, e tínhamos a equipe de basquete, vôlei de grande porte, a natação cresceu muito. Felipe ciclismo, França, que foi para a Olimpíada, saiu daqui de Suzano, foi formado em Suzano. Sionei Uta, o tênis de mesa, quer dizer, tem muitos atletas que também. Nós tínhamos ciclismo também muito forte. Sim, um ciclismo maravilhoso. Ganhamos uma vez a Copa América na TV Globo. Eu estava aqui em janeiro, 4 de janeiro, preparando o estádio para a Copa São Paulo. Aí vem um rapaz no portão, eu aqui no campo, né? Varrendo aqui o gramado aqui, tirando algumas coisas. O rapaz falou, Nardinho, ganhou uma Copa América na Globo. Nossa, aquilo lá encheu os olhos aquele dia. Foi maravilhoso. Se eu não me engano, que foi realizado em Interlagos. Essa prova. Foi, eu lembro disso, foi muito legal. Eu assisti isso. Então você vê o potencial do esporte em Suzano quando tinha as federações. Hoje nós somos um trabalho social, mas já fizemos um trabalho de várias pontas, de várias modalidades. Não, o legal é que, por exemplo, o esporte de ponta, a gente tem um carro-chefe que não dá para esconder. Não adianta que quando fala de Suzano, o nego já fala, é lá da cidade do vôlei. Não tem como. Suzano é do vôlei, tem aquele vôlei forte. Então não adianta. Né? Essa chancela é Suzano e ninguém tira. Mas tem outras modalidades. A natação nossa é muito boa, muito forte. Você tem aí os esportes de lutas marciais, né? Todos que judô, taekwondo, jiu-jitsu, karatê, então a cidade se destaca, por isso eu torço muito. Bom, agora a próxima saída, a próxima reunião, já leva o documento para todo mundo assinar, como que você vai forçar lá, vai pegar no pé do Edson, como você vai fazer? Não, vou pegar porque eu acho que... eu tirar a reunião, você já falou para ele, que ele estava muito preocupado quem ia pagar a conta, né? Tava muito assim, não, quem vai pagar? Vamos passar para os prefeitos também. Foi o que você falou. Nós vamos fazer até a nossa parte, até a página 2, depois não depende mais de nós. Mas como vai ter o Adriano já marcou, dia 1º de junho, uma reunião com o Boigues, que é o atual presidente da Codemate, prefeito de Itaquaquecetuba, né? O doutor Boigues, então talvez alguma coisa em caminho, porque ele também tem feito um excelente trabalho em Itaquaquecetuba e tudo isso pode crescer muito. Inclusive inaugurou 2 belos campos agora no Jardim Odete, na Regina, que é um negócio de louco, viu? Cara, periferia participando, né? Isso é muito legal. E é legal, por exemplo, já vai para essa reunião, o que o administrador quer, e o Nardinho sabe que já está aí há muitos anos nessa pegada, ele quer o quê? Ele quer um projeto pronto. O que eu vou fazer? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Prefeito, não vamos chegar com isso, chegar com aquilo, vamos apresentar isso. O que eu vou apresentar? A primeira pergunta do prefeito, dos prefeitos, dos 14 prefeitos. O que nós vamos apresentar ao secretário de esporte e ao governador? Essa é a grande batalha. Então já tem que chegar e falar, nós vamos participar agora, vamos começar com 10 modalidades, 14 cidades. Isso é um pontapé inicial, porque os outros consórcios intermunicipais já estão movimentando. E é muito legal essa ideia a partir já de 2022 com o Nardinho, e a gente dá um pontapé muito legal para os jogos aí, a nossa, entre aspas, Olimpíada Caipira do Alto Tietê. Vai ser muito bacana. Bom, fechamos com o debate? Sim. Então vamos falar o seguinte, o que foi, final de semana você andou, hein, bicho? Você foi para tudo, que 13 de maio, que teve praça esportiva, você andou. Não sei como esse joelho não estourou, cara. Olha, sabia, é muito prazeroso trabalhar no esporte. Você gosta, né? Eu gosto muito. Você fazer o que você gosta ainda é a melhor coisa do mundo. E você interage, desde as 8 da manhã com o pessoal no campo, você dá muita risada, o pessoal é muito criativo também. Você vê jogo de futebol, você vê entusiasmo, você vê casais. Os caras que não jogam nada, vai estar lá. Vai estar lá e acha que é o craque. Então tudo isso é fundamental pra gente. A gente fica muito feliz. E você só aprende, eu só aprendo nos finais de semana em campo. Encontrar a peça que eu venho aqui no Bola Branca, vejo o Jairinho, todo o pessoal, uma liberdade, um carinho, ainda tem um churrasco, tem uma cervejinha, tem um guaraná. O que você quer mais, não é verdade? É o meu trabalho. E outra coisa. Quero fazer da melhor maneira possível. E outra coisa, você sai daquela coisa, daquele cotidiano do cara só ser secretário de mesa, né, meu? Porque é muito fácil você entrar, fechar a porta, sentar na mesona e só pegar o interfone aqui e falar, quem vem, quem não vai, quem vai estar. Então, esse negócio e outra, tem que estar preparado, porque cobrança existe, né? Nego vai cobrar isso, aquilo outro. O Nardinho não. O Nardinho não deixa, não tem isso. Eu vi um papo aí, eu vou falar agora para você, que dá para não saber, não é, Nardinho? O Nardinho não deixa o João entrar no estádio. Não é isso, cara.
Quem não deixa é a Federação Paulista, é quem está organizando o evento, entendeu? Quero explicar bem, E Sabiá. hoje tudo tem que ser feito através de assessoria de imprensa e credenciamento. Fala aí. Acontece o seguinte, quando é jogos da federação, o secretário não pode nem estar dentro do campo. Ele não tem nem credencial, você tem que ter credencial para isso. E você não é credenciado, você basta um torcedor, mas se faltar ambulância, tem que correr. Desculpa, tem que correr atrás, tem que ajudar. Quando é a liga que comanda, não é o secretário. Eu venho prestigiar como secretário. Mas assim pede, vamos supor, o Índio que filma também. Tem o Marcelo Mendes que filma para a liga. E o Índio também gosta de filmar, porque ele tem Faz o trabalho dele, o podcast dele. O podcast dele, Isso Bola é Anda legal. com Bola. Não é o Nardinho que proíbe. Pode ser o Dentinho, pode ser o Paraíba, o Rael, A direção, o Dr. né? A direção da liga. São eles que gostam. Eu falo assim, eu não comando nada. Tanto que você chegar quando você chega no estádio, tem um agente da liga na portaria para ver o carro que pode entrar ou que vai ficar lá fora. Só pode, é combinado com o Dr. Marcelo entrar 2 carros para o clube para poder levar material, para poder levar bolsa de gelo. Tem que ter uma organização, né? Tem que ter, mas é a liga que comanda. Então, agora, se for um evento, um desfile das modalidades esportivas, aí é o Nardinho que cuida. Então, o pessoal tem que tomar o cuidado e saber quem é quem em cada momento. Quando você empresta o campo para a liga comanda tudo. É legal isso que o Nardinho está falando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. A federação, quando ela vai fazer um jogo do Ecos aqui, o jogo é às 14 horas, mas o estádio tem que ser liberado para ela às 6 da manhã. Então, e ela pede tipo assim, das 6 às 17. Então, nesse horário, das 6 às 17, toda a responsabilidade dentro do estádio passa a ser da Federação Paulista de Futebol. Mesma coisa é com a Liga. A Liga vai lá, manda os ofícios para o Nardinho despacho, distribui para as secretarias e para o gabinete do prefeito, tá lá. Ó. A Liga vai usar das 7 às 15 horas. Toda a responsabilidade é da Liga, não é isso? Como diria a música, cada macaco no seu galho, irmão. Então, precisa tomar muito cuidado, porque tem muita corneta que fala que não deve. Bom, vamos falar de campeonato mundial. Como que você está vendo esse mundial entre clubes aí, viu? Olha, grandes jogos, né? Os brasileiros surpreendendo Fluminense até com os europeus. O Borussia e o Fluminense foi um jogão. O Fluminense foi melhor na partida. Então, eu estava vendo agora o que assumiu o Real Madrid, que era o volante. Ele elogiando as 4 equipes brasileiras, estão no padrão bom, então isso é importante para nós, está nos representando bem. Que era o técnico do Borussia, né? Que é até do Bayer Leverkusen. Ele foi campeão ano passado. Do Bayern, exato. Do Bayer Leverkusen. Ele foi campeão ano passado. É verdade. E agora veio para o Real Madrid, já jogou lá, substituindo o nosso novo treinador. O Carleto, né? O Carleto o Ancelotti, que veio aqui para o Brasil. Então, esperamos o Monterrey também empatou com o Inter de Milão, quer dizer, está tendo surpresa. É futebol. Futebol, né? Acho que fracos não é fácil, não. Fracos, teve aquela equipe da África que joga de verde e amarelo em homenagem ao Brasil ontem, né? Venceu o time japonês. Ganhou do Sun, ganhou do Sun da Coreia. Da Coreia, exato, né? Coreia. Mas, tirando essas equipes lá do Japão, da Coreia, um pouco lá da Ásia, né? Partindo lá para o mundo árabe, ainda é um pouco mais fraco. Agora, você pegando aqui o sul-americano, foi outro jogaço, Benfica e Boca. Que jogaço 2-2, cara, entendeu? O Benfica empatando no final. Então, até jogos gostosos de se ver. O ruim é que é o final da temporada na Europa. Então, muitos jogadores já estão cansados, estourados. Tem cara que não vê a hora ali de falar, acabou a partida, tá desclassificado, eu quero pegar o aviãozinho dele e vazar, né? Vai pra uma ilha no Caribe e ficar lá. Então, tem muito disso. Mas é legal você ver, por exemplo... Mas o modelo é maravilhoso, né? Aí você pode medir um campeão mundial por aí. Da forma que é 7, 6 equipes, aí 8 equipes, não contempla, né? O modelo foi muito bem sacado. Não contempla o futebol, não. A gente falando aqui, né? Você vê igual o jogo do Palmeiras e Porto. O melhor homem em campo foi o goleiro do Porto, que é a reserva do goleiro que é da seleção brasileira. Da seleção portuguesa, mas que foi campeão agora da Copa Europeia. Então, qualidade tem, né? Isso é muito legal mesmo. Os jogos são de muita qualidade, né? Todos, né? Independente de se alguns são mais fracos que os outros, mas agora que vai valer a segunda fase, né? A segunda fase vai ser muito interessante. Agora é a hora da onça beber água. Quem tiver vai atravessar o rio, velho. Se não, porque são jogos espetaculares. Bom, tá aí. Futebol brasileiro, só as séries B, C e D estão alguns jogos.
A novidade é que o São Paulo trocou de treinador, né? Colocou lá, tá trazendo o Crespo de volta e mandou Zubeldia. o Zubeldia. Mandou não, o Zubeldia que não aguentou a pressão. Eu particularmente, acho que o Zubeldia deve ter alguma proposta fora. Porque ele foi muito ameno, vou entregar o cargo, não tá dando, os jogadores estão escutando o que eu Vai quero. ficar bom pros dois, né? Fica bom pros dois. Não paga aquela multa, porque o São Paulo e o Corinthians adoram pagar multa para treinador, né? Já tem uma visibilidade no São Paulo e agora vai vender seu peixe. Deve assinar alguma coisa no mundo árabe, ou um time não lá de muita expressão na Europa, mas ele tá muito calmo, né? Tá muito assim, tô indo, valeu, obrigado, a gente se vê por aí, né? Então essas coisas. Ótimo. O nosso time Coringão tá parado, compra ninguém. Tava querendo um lateral esquerdo que é do São Paulo, não é mais, foi pro Santos. Mais um? Não sei pra que tanto lateral esquerdo, cara, sabe? Não dá. 4. Manda o que tem embora e pega um sol, 2 no máximo. Porque, olha, eu vou te falar. A janela agora de julho vai mudar muito, né? Tá trazendo um lateral direito de Portugal. Eu sou da opinião seguinte, Sabiá. Você tem que reformular seu elenco. Porque se você tem um jogador ruim no elenco, ele vai fazer parte do banco e tem hora que ele vai ter que jogar. E ele não vai adicionar o que você precisa. Então é melhor se livrar desses caras agora. É melhor se livrar de 2 ou 3 e trazer um. 2 ou 3, trazer um. E completa com a equipe da Copa São Paulo, dos juniores, que o Corinthians tem. Né? Hoje tem uma base. Tem uma base boa. Então já tem os meninos sendo lançados. E precisa ficar nisso. Acabou. No último jogo. Não é só o Corinthians. Todas as equipes têm que pensar. Olha o Palmeiras como vem. Como o Santos fez no passado, com vários jogadores. E o Palmeiras está fazendo hoje. Não, o Palmeiras hoje é o melhor time de base do Brasil. Não, já tem 3 moleques com a idade de 16 anos para estourar 17 que praticamente já estão vendidos para a Europa. E tudo é por base de 100, 150 paus. De euros eu tô falando, entendeu? Então, tem um que nem estreou no time profissional, mas diz que os times da Europa não querem levar o moleque lá. O Palmeiras está revelando jogadores de grande porte para poder pagar o profissional, para manter uma equipe profissional do ano. A temporada. O Palmeiras voltou a ser a academia que era nos anos 70, né? Com Edu, Leivinha, César Maluco, aqueles caras que era muito legal. Então, o Palmeiras está voltando a ser o que era no passado. Só antes de a gente encerrar, eu quero lembrar o seguinte: outro dia eu até conversei com o Nardinho, eu escutei na Rádio Transamérica, não sei se foi o Tomás Rafael, se foi o Zé Calil, mas foi alguém que estava ali. O time do Brasil mudou. Não, o Brasil não mudou nada. Quem fez essa convocação, 98% foi quem já estava lá, o Juan, ex-zagueiro do Flamengo, e também o cara que coordena a seleção lá. Mas algumas coisas você já pode ver que mudou, por exemplo. E eu estou usando essa palavra de um desses caras da Rádio Transamérica que eu falei, porque é uma verdade. O cara hoje olha no Banco do Brasil, ele vê o técnico, não desmerecendo os técnicos que estavam lá. Mas o cara olha e vê um cara que é 5 vezes campeão do mundo no clube, campeão da Europa. O cara ganhou tudo. O cara só não disputou, é a primeira vez que ele dirige uma seleção. Trabalha de terno, uma vestimenta, tá entendendo? O que é isso? Você dá estatura pro seu cargo. É um respeito. É um respeito. O cara olha isso vai numa câmara, isso vai em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer recinto. A roupa vai de acordo com o local. Então você tem que se atentar a isso. Então, eu acho legal que ele falou assim, eu vi um lance no jogo que foi interessante. Teve uma bola que o Casimiro deu uma esticada. Ele fez assim o Casimiro, com a mãozinha no bolso. Aí ele falou pro Casimiro, não, toca próximo. Casimiro? O Casimiro. O Casimiro é o meio de volante nosso. Não é Casimiro. Estou errando o nome, como que é o nome então? É o de confiança dele, que jogava com ele e foi pro... Casemiro. Casemiro, do Palmeiras é o Rosemiro. Rosemiro. Tô lembrando do Rosemiro. Tá falando da academia? Não, Casemiro. Aí ele chamou o Casemiro e falou pro Casemiro, toca baixo, toca do lado, é melhor, não estica não. Casemiro falou assim, ok, mister. Quer dizer, você fala, aí mostrou que o cara tem comando. Sim. Não estou desmerecendo o Dorival, nem os caras já passaram do lado. Mas a seleção era convocada pelos empresários. Se o cara chegar pro técnico da seleção e dizer, vou dar 1 milhão você pôr aquele jogador, você não vai pôr? O cara vai vender o cara muito bem. Mas não vai fazer bem para a seleção, mas vai fazer bem pro bolso do técnico. E o cara já vem pingando, né, com o técnico, o cara já vem lá de cima, presidente, vou falar com o teu técnico, quero se eu vender 10% é seu, 5% é do outro. Então o cara vem negociando. E tem outro detalhe,
Você pega um Rafinha, por exemplo, que ganha uns 15 pau no Barcelona, aí ele olha pro cara e fala assim, ele olha para o banco hoje e vê o Carleto lá, fala, ali não dá não, cara, apesar do salário que eu ganho, vou ter que ficar pianinho, porque o mundo tá de olho no cara, né? Essa é a grande realidade, mas muito legal. Terminando com você, pra gente continuar o dia, as mudanças no vôlei de Suzano, o que você acha? Você que sempre é um cara que entende muito de vôlei. Vamos aguardar porque... Chega de jogadores novos, esse treinador que tá vai vindo variar aí. o treinador, que eu falo, tudo é o treinador. É o Treinador, na beira da quadra. nós somos prova que tudo é treinador em Suzano. Tá entendendo? Que a nossa comissão técnica daquela época era maravilhosa. A gente brigava, mas vinha o resultado. Vinha o E título. esporte é resultado. Então vamos esperar o César agora, boas-vindas para ele, os jogadores que aí estão, né? Tem que conjuminar dentro da quadra, ter um conjunto bom para que as coisas aconteçam. No voleibol a bola não pode cair, né? Pode cair no adversário, não no nosso lado. E a gente falava de Itaquá, lá do Buígues, que gosta de esporte também, foi apresentada a nova equipe de voleibol. Acho que para a cidade, para a região é uma boa, né? João Marcondes vai comandar lá. Sim, Itaquá tem que ter vôlei, Mogi tem que ter vôlei, Suzano tem que ter vôlei. É muito bom para todo mundo. O reflexo é bom. Nós temos que medir na região também. O que nós estávamos acabando de falar do Condemate na Olimpíada aí com as 14 cidades, né? Eu fiquei são muito cidades crescendo. Então, e são participantes da Mogi, da Condemate, Itaquá da Condemate, Suzano da Condemate, vai fortalecendo. E com isso vai fazendo, instigando as outras cidades também a ter um vôlei de um esporte de alto rendimento, para poder a sua cidade ficar marcada, porque não queira não, Suzano até hoje é a cidade do voleibol. Não tem como. Não tem como tirar. Ninguém tira isso mais. Não tem como tirar, que eu falei no começo do programa. E hoje, mantendo a equipe ainda, é muito melhor. E aproveitando, mandando um abraço para Ricardo Navarres, que está sendo homenageado pela Câmara Municipal de Suzano. Dia 25, medalha, dia 25 eu vou estar lá, hein? Medalha Antônio Marcos Figueira, é isso? Dia 25 eu vou estar lá. Parabéns, porque o Ricardo ele é cidadão suzonense, nasceu aqui, né? Um título não cabe, porque ele é da cidade. Ontem eu vi a entrevista dele com o Marcel, um pouco, né? Falou muito, que a gente brigava muito, e brigava mesmo, mas nós brigávamos por um resultado, brigávamos pela cidade de Suzano, cidade de Suzano, e sabe, e fica até hoje, mas o carinho, o nosso amor e o trabalho que nós fizemos junto, ninguém vai tirar nunca, vai ficar na memória para sempre. Isso é muito legal. E se manter isso vivo, é muito bom, como o Rodrigo Xuxa fez. Está mantendo vivo e o Pedro continuando esse trabalho. Justa homenagem. Vambora? Bora? Tá aí. Suas considerações finais em mais um Gera Arquibancada de hoje, com novidades para você. Deixa eu falar uma coisa. Suzano, quando recebe a cidade da Condemate, é sempre no mês de junho, porque 22 de junho eu faço aniversário. Então, como foi no dia 17 a reunião, nós fizemos um café da manhã, fizemos um churrasco lá nos arvoredos do estádio, lá na churrasqueira do estádio. Foi uma festa maravilhosa que durou das 12 às 18 horas, com som, churrasco, salgadinhos, enfim. Algo muito sadio, muita brincadeira. Em recepcionar as cidades aqui, porque também nós vamos lá, tem um café da manhã e nos recebe muito bem. O próprio Adriano prestigiou, sim, o tempo todo. O sempre-prefeito Adriano de Guararema, que já foi vereador, começou a jogar futsal e handebol aqui em Suzano, para depois virar vereador e prefeito de Guararema. E então, jornalista. Você vê como as histórias são maravilhosas. Eu era secretário na época, então eu fico muito feliz. E recebeu ele, curtiu a festa, ficou tomando uma cervejinha com a gente. Foi maravilhoso. Muito obrigado, viu, Adriano? Você é maravilhoso. Vambora então, né? Até a semana em mais um Geral Arquibancada. Agradecendo a você. Dose dupla, né? Nós fizemos uma parte e hoje estamos encerrando. Leonardinho falando um pouco do que foi decidido no Condemate. A gente espera realmente as cidades do Alto Tietê possam se unir, essas 14 cidades do Condemate, e criar esses jogos internos nossos da região. Vai ser muito, muito legal mesmo. E quem ganha é o Alto Tietê, tá certo? A todos vocês, o meu muito obrigado e até a semana em mais um Geral Arquibancada aqui nas mídias sociais do Sabiá, do Nardinho, da Tribuna do Suzano, do programa do Sabiá. Tem muita informação da maneira descontraída, bem raiz pra você, tá certo? Muito obrigado, gente. Valeu, porque agora eu fui!